experiência do Media Training foi assim uma experiência tão radical? Ai, foi completamente. Contamos às pessoas o que é que aconteceu. Então, a nossa assessora de comunicação do Alto Comissariado da Saúde, que é a Isa Alves, propôs-nos aos dirigentes, que era eu e os 2 altos comissários adjuntos, a Rita Magalhães Colasso, que agora é assessora do Presidente, e o José Maria Albuquerque, e aos coordenadores dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde, fazer um media training. Nós torcemos todos o nariz, porque achámos que nós sabíamos falar com os jornalistas, não tem problema nenhum. E ela insistiu. É uma coisa fácil, no fundo, não é? Insistiu e resolvemos então dar um dia. Pronto, então damos um dia. Lá foi marcado, fomos para a Escola de Comunicação, Escola Superior de Comunicação. Tivemos uma parte da manhã com o Jorge Correia, com o Fernando Esteves, com o Mário Mauriti, e que foi teórico, mas que nos disseram coisas engraçadíssimas. Olha que o seu número 2 está sempre a achar que é melhor que você e que quer ser o número 1, fazia o melhor trabalho, por isso tenha cuidado com o número 2. Nunca mais deixei de ter cuidado com o número 2. E, entretanto, a minha secretária liga-me, aquilo inclui almoço, a minha secretária liga-me a dizer que tinha que ir ao Ministério assinar um papel urgentíssimo. O motorista já estava à porta, eu saio porta fora, entro no carro e o motorista diz-me: olha, afinal já não é preciso ir ao Ministério. Eu torno a entrar, e quando torno a entrar vejo o Jorge Correia a correr na minha direção. Eu até olhei para trás para ver se o Ministro estava atrás de mim, com um cameraman atrás de si, e a dizer: o que é que acha dos cortes que a Assembleia da República fez à lei do tabaco? Nós tínhamos mandado e a Assembleia da República tinha feito cortes. E eu fiquei completamente congelada. Eu tinha aquilo preparado, porque nós já sabíamos que quando fôssemos a qualquer reunião era a pergunta número 1 dos jornalistas, portanto já tínhamos preparado no Ministério. Toda a gente ia perguntar sobre a lei do tabaco. Exatamente, e fiquei completamente. Não disse nada, não disse coisa com coisa, e de repente vejo aparecerem uma série de pessoas à minha volta, tudo a rir. Tinha sido tudo combinado, incluindo com a minha secretária. Por isso, não lhe perdoei e não lhe vou perdoar ainda hoje. É muito curioso nós de facto fizemos um treino que é um treino real do que é uma crise mediática, em que alguém, dirigente, neste caso Maria de Sá Machado, alta comissária da saúde, e portanto tem que dar respostas. Este é o ponto. É muito engraçado como nós temos a ilusão de que quando dominamos o assunto, e mesmo estando preparados para a pergunta, apesar de tudo, aquela situação de confronto e de espelhamento e de dar explicações. O inesperado é terrível, não é? O jornalista que surge inesperadamente, ou a pergunta que surge apesar de tudo inesperada, o ambiente. Mas depois, agora só um minuto, à tarde fizemos outro exercício que eu também nunca mais me esqueci, que era: nós tínhamos mandado um resumo curricular e cada um de nós era entrevistado numa sala isolado com o jornalista, que ia comentando o nosso currículo. E nós também achámos que aquilo era pacífico, e nós estávamos à volta, como se fosse uma sala de cirurgia, em cima à volta, a ver o desgraçado que estava lá embaixo. E a rir-se, imagina, não é? Até tocar a nossa vez. Não houve nenhum de nós, mas nenhum, que não conseguisse ao fim de 5 minutos de ficar irritado, porque vocês, eram os 3 a fazer as entrevistas, faziam a pergunta, depois diziam que estava assim no currículo, mas que afinal nós tínhamos contradito, que tínhamos dito, mas 1 minuto depois tínhamos dito o contrário, e a certa altura nós já tínhamos perdido completamente o controle também. A experiência real, todavia, da relação com os mídias e com os jornalistas, e depois tem a presidência do Infarmed, depois tem, antes disso, direção de serviço de pediatria, mesmo durante algumas crises, vamos falar sobre isso, crises difíceis em que há pessoas a sofrer, neste caso crianças a sofrer. Apesar de tudo, depois, essa experiência real com os mídias é uma experiência muito mais tranquila, ou não? Não foi, mas porque aquilo foi um choque, não é? E deu um jeito. Deu um jeitão, até hoje. E portanto, quer dizer, aprendemos uma série de coisas. Olha, outro aspecto que eu nunca mais me esqueci, que me serviu no Hospital da Amadora, que fui diretora clínica também quando era de gestão privada, nós tivemos lá uma mini pandemia na Amadora, adenovírus, que morreram, chegámos a ter 70 crianças internadas com mortes, etc. O adenovírus mata? Ai, sim, há uns serotipos do adenovírus, há 3 serotipos que dão uma pneumonia grave e que pode matar. Crianças muito pequenas, muito frágeis? Bebês, normalmente, sim. E é engraçado que eu lembrava-me desse media training, e por exemplo lembrava-me de uma coisa, um aspecto engraçado, que era: vocês tinham passado a mensagem seguinte,
que, por exemplo, quando alguém no hospital tem que responder a um jornalista porque há um VIP internado, ou porque há uma situação de crise no hospital, porque a urgência está com 15 horas de espera, ou porque morreu alguém na urgência, enfim, seja o que for. Que é sempre melhor uma mulher do que um homem, mesmo que seja feia. Nunca mais me esqueci disto. Por causa da empatia, não é? Por causa da empatia. A ideia da humanidade, a ideia de maternalidade. Que a mulher tem sempre, está sempre, mesmo que a notícia seja má e que seja problemática, é sempre menos agressiva, é sempre mais humana. E então, de maneira que depois eu fui diretora clínica tanto da Amadora como do Hospital Santa Maria, e punha sempre uma mulher a fazer esse papel. Esse caso do adenovírus, eu já não lembrava dele, lembrava que tinha havido uma crise, mas como é que se gera? Foi complicado porque a situação foi, aquilo é uma população, era uma população complicada, não é? Isto passa-se ali à volta do ano 2003, 2004, que tivemos um pico de imigração africana, não é? Portanto, muito diferente agora da imigração atual, e que era muito da Guiné, de Angola, Cabo Verde principalmente, destes 3 países. Viviam muitos em condições complicadas e os bebés tinham muitas infecções respiratórias. Não sei se tem ideia, mas a população africana tem mais prematuridade, há mais prematuros. E portanto é uma população que não está acompanhada pelo sistema de saúde em princípio? Não, a população está acompanhada, e é engraçado que o ministro Correia de Campos em 2001 fez uma lei que se mantém, que diz que qualquer residente em Portugal há mais de 90 dias, com documentos ou sem documentos, portanto o que nós chamamos ilegais ou não documentados, tem direito aos cuidados de saúde como qualquer português. É uma lei revolucionária. Completamente, e durante o tempo que fui alta comissária andei a vender, entre aspas, essa lei por todo o lado. Convidavam-me à Europa, fui aos Estados Unidos, convidaram-me a uma reunião, dizer qual era o sucesso da saúde, porque é um problema a saúde dos imigrantes em qualquer país. O reverso da medalha é que depois temos turismo de saúde, isto é, pessoas que não necessariamente por serem residentes portugueses ou serem populações não documentadas, mas populações que, aproveitando a grande qualidade do SNS, vêm aqui para os partos ou para tratamentos ou para cirurgias ou o que for. Não, exatamente. E agora temos o problema dos medicamentos órfãos e das doenças raras. São medicamentos caríssimos e que há mães que inclusivamente são influencers no seu país e, portanto, nomeadamente países de leste, no Brasil, e que, portanto, passam mensagem às outras mães a dizer: esse medicamento custa 500 mil euros, mas em Portugal é gratuito. E isso é um problema difícil de resolver. Isso é um problema, vai ter que se alterar a legislação. Mas voltando um bocadinho atrás ao adenovírus, o problema, e portanto, supostamente esta lei, que era completamente revolucionária e se mantém, seria o suficiente para nós termos controle da saúde dos imigrantes. Neste sentido, o acesso, no fundo, eles teriam acesso. E não. Eu, aliás, fiz um estudo na Amadora que teve o Prémio Bial de Medicina Clínica, um dos prémios que eu tive, 2 prémios Bial de Medicina Clínica, chamado Filhos de Imigrantes Iguais ou Diferentes, em que exatamente comparávamos 2 populações de nascidos na Amadora, para chegar à conclusão que os indicadores dos filhos de imigrantes eram muito pior que os dos portugueses. Isto porquê? Porque, apesar de tudo, por falta de literacia, ignorância, falta de educação, não é, em saúde, e por medo também, os pais e os adultos, quando estão doentes, mas os pais levam as crianças ao hospital numa fase muito mais tardia da doença. Ficam à espera. Até porque quando nós chegamos a um hospital, de facto, está lá um polícia na porta, não é? Exatamente. Isso pode ser um limitante para alguém que não tem papéis e que, portanto, fica na dúvida, não é? E os que não têm papéis são os que estão em exclusão social, normalmente. Que estão do lado de fora. E, portanto, vão na última, quando às vezes a doença já é reversível. E nós tivemos, as crianças ali tinham muitas bronquiolites, entretanto havia 2 centros de fisioterapia, que foram fechados depois pela Direção-Geral de Saúde, na altura, em que faziam aqueles aerossóis aos bebés, mas usavam todos, olha, não sei, as condições da asepsia não eram as melhores. E, portanto,
Todos os que começaram a aparecer com estes serótipos específicos de adenovírus vinham todos da fisioterapia desses centros. E de repente nós tínhamos 70 crianças internadas, foi completamente. E o adenovírus é de uma contagiosidade enorme e dá umas conjuntivites. É um vírus. Eu tenho muito respeito pelo adenovírus, mas tenho mais respeito pelos vírus que pelas bactérias, e então pelo adenovírus tenho um respeito especial. E foi problemático porque tínhamos. Aquilo era gestão privada, não havia ainda PPPs. Então, o primeiro hospital PPP, digamos assim, de gestão privada. E, portanto, os jornalistas cumpriam o seu papel, estavam sempre a ver se havia alguma forma de chegar à conclusão que a gestão privada é uma forma de ganhar dinheiro e não de tratar pessoas. Portanto, os olhos estavam todos sobre completamente. E de maneira que nós, e isto vem na sequência do Media Training, o que fizemos, porque os jornalistas apareciam a qualquer hora e tentavam falar com toda a gente, então marcámos conferência de imprensa todos os dias por volta do meio-dia. E nessa altura estávamos 2 ou 3 médicos, ou 2 médicos, ou enfermeira, etc., do serviço, ou alguém da administração. E era sempre alguém do sexo feminino, ou eu ou outra, porque o diretor da pediatria nessa altura era o Gonçalo Cordeiro Ferreira, mas era sempre alguém do sexo feminino que fazia essa conferência de imprensa. Era a primeira cara. Vamos para dentro do serviço. Como é que se um médico, neste caso uma médica pediatra, diz a uns pais que a sua criança morreu? É muito complicado, e nós os pediatras é das especialidades que se envolve mais emocionalmente, não é possível ser de outra maneira, não é? Não é um velhinho, muito velhinho, que pois, não é natureza das coisas. Não é natural. E portanto é difícil, é complicado, e habitualmente é um sofrimento para todos os profissionais de saúde que trabalham naquela unidade, é mesmo. É uma sensação de falhanço. Acabamos por viver isso com os pais. Eu fui intensivista, portanto fui intensivista pediatra na Estefânia e depois fui intensivista neonatal, tanto na Maternidade Alfredo da Costa e na Amadora. Já tinha funções de chefia, mas como estava sempre com falta de médicos, continuava a ir a prestar cuidados, até porque gosto. Portanto, supostamente é onde as crianças morrem, nos cuidados intensivos. Exceto os que, enfim, entram na urgência também já em situação quase irreversível. E é muito complicado e, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que nos acontecia, por exemplo, com um bebê muito prematuro, não é? Nós temos uns resultados fantásticos em Portugal, equiparáveis a qualquer outro país, até melhor do que muitos países europeus. O que é um bebê muito prematuro? Um bebê muito prematuro é aí com menos de 28 semanas. 28 semanas é 6 meses de gravidez. São aqueles bebés que cabem na palma da mão. Pesam 600 gramas, 700 gramas. Portanto, muitos nascem vivos e muitos sobrevivem sem sequelas e sem problemas, não é? Sequelas é os problemas depois neurológicos e outros que ficam. E agora, são bebés muito vulneráveis e, portanto, pode acontecer que normalmente não, é mesmo nos cuidados intensivos neonatais os pais não pernoitam. São as únicas unidades em que os pais não pernoitam. E portanto pode acontecer que os pais estejam até às 8 da noite junto ao seu bebê, vão para casa descansados, com o neonatologista ou pediatra a dizer: olha, o seu bebê está muito bem, as coisas estão a correr bem, provavelmente amanhã já vamos desligar o ventilador, já consegue respirar por si próprio. E depois nessa noite ele fazer uma infecção subitamente, uma sepsis, uma infecção bacteriana, porque eles não têm imunidade. E no dia seguinte, quando os pais chegam, o bebê está a morrer, ou morrer mesmo antes dos pais chegarem, sem por vezes ter tempo de telefonar. Ou o que nós fazemos é telefonar a dizer: o bebê está muito mal, e às vezes já morreu, não é? Se a morte for súbita. Se não, telefonamos a dizer: venha mais cedo, olha, vinha a que horas? Às 9, não, venha às 6 ou venha às 7, porque houve aqui uma complicação e o bebê está mal. Mas às vezes morre antes dos pais chegarem e realmente é dramático.
É dramático. Nós o que fazemos é, normalmente sentamos-nos fora da unidade com os pais, com alguém. Eu sempre defendi ter psicólogos no serviço de pediatria. Consegui, na maternidade da Freira da Costa, na Amadora e em Santa Maria, ter um grupo de 4 ou 5 psicólogos, e é essencial para dar apoio aos pais, mas também para dar apoio aos profissionais de saúde. Porque a morte de uma criança é sempre um drama para nós. Sim, para os pais, obviamente, não é preciso explicar. Para os profissionais, como é que se curam as feridas também das equipas? Nós não somos treinados para a morte, nós somos treinados para salvar vidas. E o que piora a coisa, não é? É o que torna isto mais difícil. Não. A maior parte dos estudantes de medicina chega ao fim do curso e nunca viu ninguém morrer. Porque se ponha até mesmo que esteja alguém que seja muito idoso, cheio de doenças, de comorbilidades e que esteja a morrer, quando eles têm aulas ou estão a fazer estágio, não vão àquele quarto ou àquela sala com o seu assistente ou com o seu tutor se alguém está ali a morrer. Porque preferem tratar dos vivos também, não é? Não, porque o tutor não acha que não faz sentido, porque a família está ao pé daquela pessoa que para não expor aquela família também. E portanto, se nós pensarmos bem, isto não é em Portugal, é em todo o mundo, se nós pensarmos bem, o estudante de medicina não está preparado para a morte. E nós consideramos que se formos treinados para salvar vidas, alguém que morre é um falhanço da nossa parte. Nós criticamos e estamos na era da medicina baseada na evidência, já tem há uns anos, e portanto não fazer uso de medicamentos em que não haja evidência, não haja ensaios clínicos, não haja prova. Mas se nós temos alguém a morrer, nós não resistimos a ir buscar um medicamento que se calhar não está aprovado para aquela indicação, mas está para uma parecida, não exatamente com aqueles critérios, mas nós queríamos fazer tudo. Há sempre um recurso, há sempre uma última coisa que se pode fazer. Só que, e depois há o reverso da medalha, não é? Eu costumo dar umas aulas, e fui há pouco tempo à Católica, ao curso de Medicina, dar uma aula sobre a morte e os cuidados paliativos, e portanto leio muito sobre o assunto, não é que gosto muito. Mas enfim, até me pediram para escrever um texto que se chamava A Avó Morreu, e eu pensei, meu Deus, a avó sou eu. Oh meu Deus, sobre isso não. Sobre isso não, exatamente. Mas leio muito sobre o assunto, e os americanos que quantificam tudo dizem que 50% das pessoas que estão em fase terminal da vida, enfim, e supostamente os mais idosos ou os mais doentes, são sujeitos a cirurgia no último mês de vida, e na última semana de vida são sujeitos a medicamentos inovadores que no fundo a posteriori temos a percepção que não valia a pena. Exatamente, porque não há certeza que isto não dê mais sofrimento. Agora, nós não resistimos, quer dizer, porque dizer àquela pessoa se está consciente, ou à família, se a pessoa não está consciente, olha, vai morrer. E não há nada para fazer. É a coisa que nos custa mais na vida. Há um americano internista de Boston, que é o Nicholas Christakis, que eu conheci em Portugal e depois também conheci lá nos Estados Unidos, que tem passou a vida toda a fazer estudos sobre o prognóstico. E ele diz que é como no futebol, em medicina, o prognóstico só no fim do jogo. Mas isso é uma coisa que todos nós pedimos aos médicos, não é? Quer dizer, quando nós vamos aos médicos, qual é a expectativa? Eu tenho uma queixa, portanto vou dizer qual é a minha queixa. Eu tenho uma expectativa infinita, quase de uma relação quase com um Deus que ali está. Ele vai saber curar-me, portanto aceitar a ideia de que eu não sei bem, eu ainda não sei bem, e depois é dizer, ok, o que é que vai acontecer a partir de agora? Pois, mas o que ele diz, e eu também acho, é que antes de haver toda esta evolução da tecnologia, e conhecendo a evolução natural das doenças, era fácil, menos difícil o médico fazer prognóstico. Agora, o erro do prognóstico em quem faz, porque a maior parte não quer fazer, é 70%, é o que diz o Nicholas Christakis. 70%. 70%. Ou seja, eu posso pensar, este doente está a morrer, e dizer à família, ele vai morrer nas próximas 2 semanas, e ele vive 3 meses ou 6, ou posso dizer, provavelmente vai ter 6 meses de vida e morrer na semana seguinte. E porque as tecnologias alteraram, os medicamentos inovadores, as tecnologias alteraram completamente. E as pessoas também, não é? A condição que as pessoas também estão. Portanto, e no fundo é o que a família mais quer, é o prognóstico, não é? Saber com que se conta. Com que se conta.
O João Lobo Antunes dizia uma coisa engraçada, que os doentes lhe pediam muito para lhe dar tempo de vida. É capaz de ser um bocadinho mais fácil o prognóstico em tumor cerebral. Ele era neurocirurgião, como sabe, porque não houve muita evolução na área dos tumores cerebrais. Não há muita investigação e não houve muita evolução. É uma coisa impressionante. Ou existe a barreira do cérebro, é uma barreira difícil de ultrapassar. É uma barreira difícil. E ele dava o prognóstico, enfim, mais ou menos, e dizia com frequência, a pessoa pedia-lhe: dê-me mais 3 meses, com razões, por exemplo, porque eu quero assistir ao casamento da minha filha, nós percebemos isso, mas outro uma vez disse-lhe: porque eu quero ver o final da Champions. Coisas aparentemente tão banais, tão, por um lado, tão significativas, um casamento de uma filha, por outro lado, tão banais como ver um jogo da bola. Mas era importante para aquela pessoa, não é? É um pedido. Já que falamos de João Lobo Antunes, lembro-me de ele ter sido dos primeiros a falar de uma forma aberta, transparente, clara e em nome pessoal sobre as questões do erro médico. E levo-me sempre a pensar, até porque a professora Marisa Machado esteve agora durante 3 anos na Ordem dos Médicos no fundo a receber e a despachar e a refletir e a instruir casos de cidadãos que se queixam contra os médicos por negligência médica. Podemos defini-la assim? Tenho uma pergunta inicial sobre o tema da negligência, que é lato sensu, negligência é quando nós não fazemos tudo para evitar qualquer coisa. Vou em excesso de velocidade na estrada, tenho um acidente, fui negligente. Todavia, a negligência médica tem um pequeno detalhe pormenor, que não é dessa negligência, mas é uma negligência que implica dolo, que implica vontade, consciência de que vai acontecer. Isso é mesmo negligência ou são os médicos a proteger-se da sua... As diferenças são muito difíceis, não é? Porque há negligência, por exemplo, e há má prática. Ok. E são aspectos... O que é uma coisa e o que é outra? Porque este tema não é muito discutido na sociedade, não é? O que nós, no fundo, nós tocamos este tema quando um jornal põe na primeira página que aconteceu qualquer coisa e que a família se queixa porque algo ocorreu de errado. Onde é que estão as diferenças? Muitas vezes não se consegue distinguir, não é? É difícil. É difícil, mas vou-lhe dar um exemplo, uma situação concreta, que não é nenhuma especial, que praticamente todas as semanas recebemos uma ou duas destas situações e que me faz pensar que os nossos velhos, os nossos idosos são maltratados, entre aspas, nos serviços de urgência, porque e eu digo isto sem crítica, os serviços de urgência estão cada vez mais caóticos, não é? E não notei diferença entre o público e o privado, já lhe digo. O número de queixas das urgências como das consultas, etc. Portanto, negligência, má prática é tanto do público como do privado. Atualmente não há grandes diferenças. Mas, por exemplo, um problema super comum: um velho, 90 anos, suponha, que está num lar ou está na casa da família, não interessa, e que subitamente tem dificuldade em falar e cansaço e falta de forças. Só isto. Vai a uma urgência. Fazem uma bateria de análises. Nessas análises acaba sempre por vir uma bactéria na urina. Não há nenhum velho que não tenha uma bactéria na urina. Aos 90 anos, uma análise aparece sempre qualquer coisa, não é? Portanto, põe o diagnóstico de infecção urinária, sai com prescrição antibiótica e entra no dia seguinte com um AVC. Porque falta de força, dificuldade em falar, pode ser um AVC. Também é sintoma de... E aqui há uma diferença abismal e os médicos têm que pensar que têm que escrever aqui no registro eletrónico. Na urgência são todas com registro eletrónico. No boletim clínico. Sim, exatamente, no registro da situação de urgência. Muitas vezes não há observação nenhuma e nós ficamos na dúvida se fez a observação ou não. Observação no sentido de não há registro dessa observação. Não sei. Não sabemos. Não sei se fez a observação, porque repare, se disser assim, idoso, 90 anos, comunica de forma normal, observação negativa, se não tiver nada, se tiver, por exemplo,
exame neurológico sumário normal, eu sei que passou por a cabeça daquele médico Testar isso, experimentar, ver. de ver e de ver se havia alterações neurológicas. Se não está nada escrito e não há uma observação, mesmo que depois o médico, na resposta, quando é notificado, diga, mas eu observei e a observação era normal, eu não consigo ter a certeza se aquela pessoa não tinha já alteração neurológica na véspera, não é? Embora vendo por um outro prisma, também se tiver que registar tudo aquilo que viu e que não viu, mas tem não sei quantos doentes ali à porta, a urgência está mas não cheia. tem que registar tudo, O fundamental. Tem que registar o fundamental, exatamente. E a maior parte das vezes pede análise, aquilo é uma coisa, percebe? Agora, um dos aspectos importantes, eu vou-lhe já dizer, eu considero tão injusto, eu quando cheguei à Ordem, fui Presidente do Conselho Disciplinar quando cheguei, quando tomei posse em fevereiro de 2020, portanto foi 2020 a 2022, a 23, havia 1590 processos em atraso, alguns com 10 anos. Uou! E eu considero tão injusto para a pessoa que se queixa que não seja tratada aquela queixa, como para o médico que se queixa e está inocente. E passou 10 anos, no fundo, com o dedo apontado. Com o dedo apontado. E, portanto, enfim, uma das coisas que fizemos foi informatizar tudo e tentar resolver os problemas. Agora, digo-lhe, 50% das queixas são por má comunicação. Portanto, aquele media training devia ser para os médicos todos. E na faculdade, eu também dou umas aulas na Faculdade de Comunicação, mas são aulas no 5º ano. E todos os anos dou. E tenho variado. E é engraçado, agora em maio ou qualquer coisa. E até que costumo ter muitos alunos, eles são 200 ou não sei quantos. Mas não conta para a média, não há nota daquilo. E, portanto, muitos estão com o computador, muitos estão distraídos. Eu este ano até fiz uma coisa diferente, anonimizei situações do Conselho Disciplinar, levei aí e de repente percebi que estavam com atenção, porque já sentei na pele, estão no 5º ano e pensam, bem, mais 2 anos. Isto pode acontecer a mim? Isto pode acontecer. Agora, realmente as situações de má comunicação com o doente, má comunicação com a família, as pessoas não perceberem, o não chamar um intérprete quando é alguém estrangeiro. Quando é alguém estrangeiro. Já agora chamar alguém português, um familiar, porque quantas vezes os médicos falam diquês, uma espécie de língua muito especial que nós, os comuns mortais, eu não sei de que é que o médico está a falar. E as pessoas não percebem. E, portanto, há muitas situações de arrogância que nós... É assim, eu percebo, é engraçado, porque o Conselho Disciplinar é constituído era 17 médicos, agora passou a 19, porque aquilo depende do número de médicos, 17 médicos, 5 juristas. Como é que é esse diálogo entre essas duas tribos? É excelente. Não, ali é excelente. Agora, e os médicos são de especialidades diferentes. Eu nunca combinámos logo de início que as decisões nunca eram individuais, eram colegiais e, portanto, nós tínhamos reuniões todas as semanas, à terça toda à tarde, e discutíamos as situações todas como se fosse um caso clínico. Dava discussões giríssimas, aprendi imenso estes 3 anos de medicina, não de pediatria, de medicina. E realmente eu tinha duas ali, nomeadamente uma médica que tinha sido diretora da urgência do Hospital São José. E muitas vezes nós estávamos a discutir uma situação que dizíamos, isto é incrível, isto não se podia ter passado. E ela respondia, mas vocês não calculam as condições? O médico não podia ter feito isto que nós achávamos que ele devia ter feito, suponho, porque não tem condições para fazer isso. Portanto, nós estamos a falar muitas vezes não do erro individual por negligência ou por inépcia, estamos a falar muitas vezes de condições estruturais e organizacionais, que é uma questão estatística, que mais tarde ou mais cedo vão dar um erro, vão dar um dano, vão dar uma morte a um cidadão. Completamente. E, portanto, eu acho que as administrações deviam ser envolvidas também nestas situações. Em algumas situações, digo-lhe que nós enviámos o processo, arquivámos para os médicos, enviámos o processo para a entidade reguladora da saúde ou para o IGAS. O IGAS, essa é a parte disciplinar também? Não, e a inspeção dos serviços? A Inspeção Geral de Atividades em Saúde, porque inspeciona os serviços e administrações dos públicos, e a entidade reguladora da saúde dos privados. É a minha sensação. Quero ouvir uma médica que faz 50 anos de medicina, ouvi dizer, de curso de medicina. É a minha sensação de que os médicos estão muito, muito, muito cansados.
Então, bem, só falar de burnout já se fica tudo com burnout, porque às vezes quando nós pomos nomes às coisas é terrível. Mas eu acho que há um grande problema de empatia. Eu penso muitas vezes, quando há 50 anos atrás, mas por favor não façam contas, há 50 anos atrás nós começávamos a fazer urgência ou a ver doentes. Os doentes viam-nos realmente como alguém. Era um Deus ali, Deus no céu, o médico na terra. E respeitavam muito o que nós dizíamos e tinham algum respeito pelo médico. E muito pouca agressividade, mesmo numa situação de urgência. E, portanto, nós criávamos empatia com a pessoa. Não é com a pessoa, não é com aquela pessoa que está ali na urgência, é criar empatia com as pessoas, gostar das pessoas. Havia um halo positivo, no fundo. Exatamente. Apesar da dificuldade, muitas vezes, da situação, havia ali um afeto mútuo. Exatamente, e nós sentíamos que conseguíamos ajudar, que a pessoa aceitava a nossa ajuda. E agora penso, como é que um jovem médico consegue estar na urgência e criar empatia e gostar de pessoas? Porque é tratado de forma completamente desumana. Um dos aspectos que mais me espantei foi as cartas, as queixas, a forma como chegam ao Conselho Disciplinar. Da forma? Sim, a forma e o conteúdo de uma ordinarice, de uma má educação, aquele porco que não sei se é médico ou não, assim este estilo para pior. Uma agressividade. Não, muita agressividade. E muitas vezes sem razão. Portanto... eu acho que é muito difícil, ou seja, se no seu trabalho ou no nosso trabalho nós estamos sempre à frente de uma pessoa que está com uma enorme agressividade contra nós não conseguimos ter empatia com essa pessoa, nem gostar das pessoas. Eu acho porque é que alguém vai para a medicina. Tenho uma neta que vai começar amanhã na República Checa e que me estava a perguntar agora nos últimos meses, enfim, o que é ser médico, o que é que o médico, o que é que precisa, que qualidades é que o médico tem que ter. E a primeira coisa que eu disse-lhe duas coisas. A primeira, tem que gostar de pessoas. Porque se não gosta de pessoas, então o melhor é ir, não sei bem para quê, análises clínicas ou qualquer coisa. Então não bastava só gostar de doenças? Não, tem que gostar de pessoas. A primeira é gostar de pessoas, a segunda é ser curioso. Porque eu também digo muitas vezes que nós, e isso é uma noção que eu acho que muitas vezes os nossos estudantes agora não têm, que é... Nós não estamos a fazer consulta ou urgência para resolver o nosso problema. O nosso problema é o doente sair da nossa frente e passar ao seguinte. Temos que resolver o problema do doente. E suponha alguém que entra numa urgência com dor de cabeça e o médico até pediu um ataque. Ataque veio normal. E o médico disse, olha, ataque está normal, você não tem nada, tome Benuron. A pessoa sai, mas continua com a dor de cabeça. Portanto... Não resolveu o problema ainda, não é? Não resolveu o problema. E de maneira que tem que haver alguma curiosidade no sentido de fazer as perguntas necessárias para nós tentarmos chegar o mais possível ao diagnóstico e depois, se há alguma coisa que nós não sabemos ou já nos esquecemos, ou algum medicamento que não conhecemos, seja o que for, nós temos que estudar isso naquele dia. Se deixamos para o dia seguinte já não vamos já estudar. Já foi, não é? E depois gerir a expectativa, porque sim, essa relação com outra pessoa, no fundo, que tem os seus medos, que tem as suas ânsias, que tem as suas dúvidas, que traz, quiçá, um par de folhecas que é ou no seu telemóvel, já há uma consulta ao Google, já lá foi ver como é que resolvia, vem lá confirmar com o médico. E ainda é pior quando é a mulher que vai, não é? O homem é que vai à consulta porque tem uma série de queixas, mas é a mulher que foi ao Google e que leva a dizer, eu acho que... Ajudam ou atrapalham? Olha, conforme é variável. Mas eu já tenho muitos adolescentes na consulta que fazem isso, não é? E até me telefonam depois. Outro dia era um miúdo com sinusite, tinha pai 14 anos, e eu disse-lhe 2 ou 3 coisas e ele foi para casa, foi ao Google e depois telefonou-me, porque eu dou sempre o telefone aos adolescentes. E, aliás, que há tempos ligou-me uma às 10 da noite. Eu tinha uma mensagem no telefone às 10 da noite, também com 14 ou 15 anos, dizer assim: vou fugir de casa hoje. Eu pensei, oh meu Deus, às 10 da noite era só que me faltava. Esta hora não, olha, esta hora não pode, espera por amanhã. Mas telefonei-lhe e disse: mas tu vais fugir para onde? Para casa da minha avó? Bem, está bem. Eu disse: olha, mas já nem se usa. Antigamente usava-se fugir, agora já não se usa. Mas esse adolescente da sinusite telefonou-me a dizer: olha, uma das coisas que disseste não estava certa, eu fui ao Google. Ele não tinha percebido bem, até estava certa, mas é engraçado isto, é um desafio. Mas por outro lado também é uma vantagem, ou não? Porque nós temos, lá está, um miúdo ou uma miúda com 14 anos que tem uma curiosidade, essa curiosidade, que reflete sobre o seu próprio problema e no fundo
não, quiçá, se calhar estou a fazer uma interpretação errada, mas não foi questionar a sua médica, foi tentar discutir com ela o seu próprio problema. Exatamente. Não, eu não é uma literacia, não é? É uma literacia, eu não levo nada a mal. Agora, o problema é quando as pessoas atualmente questionam muito, percebe? Põem-se muito no papel contrário. Eu vou dar o exemplo. Nós dizemos, olha, é uma virose e, portanto, o tratamento é só paracetamol, ou seja o que for, não é preciso antibiótico. Mas não é melhor antibiótico, pronto. Quando eu digo, olha, foi uma virose, mas neste momento está com otite, tem que fazer antibiótico, eu dizem ao contrário, mas não pode deixar não fazer antibiótico. Há muito aliás, há pouco tempo aconteceu uma coisa engraçadíssima. Eu estava a dar uma indicação qualquer a uma rapariga que tem um bebê com 9 meses ou qualquer coisa, e ela disse, mas eu sigo uma influencer que não diz isso, diz o contrário. E eu disse, está bem, mas eu sou pediatra e a influência é o quê? Ela é mãe de 4 filhos, tem 4 filhos. Aí está a validação, não é? É importante, tem influência e tem 4 filhos. Portanto, eu disse, alguma coisa a saber. Mas eu já devo ter visto 40 mil crianças durante a minha vida profissional. Mas ela insistiu. Mas ela tem muitos seguidores. Ou seja, aqui já é um bocadinho mais dramático, porque qual é o crédito que nós damos a uma influencer? É uma crendice, no fundo. É. E há influencers com muita influência, não é? E que criam problemas reais no consultório? Olha, este, por exemplo, eu já não me lembro o que era, mas era qualquer coisa relativa à alimentação. Sabe que a medicina é muito de modas e a alimentação do bebê está sempre a variar. Agora não se pode, depois pode, agora não se dá laranja, depois dá-se laranja. Os pais ainda vão lá perguntar o que é que se dá à criancinha no início? Vão. E depois pronto, depois temos as influências e pronto. Eu digo sempre, olha, eu acabo por concluir desta maneira, olha, eu estou a dizer o que é que à luz da evidência atual é melhor, não quer dizer que amanhã não seja diferente, é melhor para o seu bebê. Os pais fazem o que acharem melhor, mas tem que ser no melhor interesse da criança. Depois eles ficam assim um bocadinho... O diabo. Pois, exatamente. O que ainda tira a pinta dos pais de primeira água que entram pela primeira vez no consultório? Sim. E das crianças também, aliás, costumo sempre classificar, vai ter mau feitio e depois eles dizem, olha, tinha uma semana, já me disse que ia ter mau feitio. É engraçado porque eu acho que a personalidade, obviamente, que se constrói, mas há bebés com semanas de vida já muito pouco resilientes. Que é resmungões? Que choram muito, não se lhe pode tocar e ficam zangados e não sei o quê. Olha, isto é um feitio desgraçado. Depois eles confirmam. É tipo um aviso. Interessa-me. Bebé não fala, não é? Bebé chora. Como é que se consegue ler os sinais, no fundo, das doenças, das dores? Consegue. Eles não falam, não é? O que eu digo também sempre aos pais é que tem que aprender a conhecer os filhos. Porque, vamos lá ver, um dos problemas do jovem casal, que a vida é difícil, não é? Para os jovens casais atuais, empregos, sei lá, se for uma jovem advogada ou uma jovem economista numa empresa, são escravos, até às tantas. Os chefes normalmente ainda são homens e marcam reuniões até às tantas. Portanto, chegam a casa estouradas, a ter que dar o banho e buscar o bebê, não sei o quê. E então, são muito pouco focados na criança, percebe o que eu quero dizer? Ou seja, focado... A pessoa está tão cansada, eu vejo isso, que faz as coisas mecanicamente. Sim, tem que dar a fralda, tem que dar de comer, tem que deitar, tem que cantar um bocadinho, tem que brincar um bocadinho. Mas já está a pensar que tem um prazo para amanhã para o tribunal, ou percebe a ideia? E as crianças sentem isso? Por um lado as crianças sentem, por outro lado os pais não aprendem, sentem, choram, estão irritadiços, mas estão irritadiços porque sentem que não estão a captar a atenção. E os pais têm que aprender a conhecer a criança, porque se aprenderem a conhecê-la, percebem quando é que o choro é de irritação, quando é que é de doença, quando é que é de fome. E isso às vezes nos pais atuais não é fácil. Eu só contar outra história que me aconteceu há muito pouco tempo e que foi tão engraçada. Eu sigo uma menina que tem 1 ano e já tinha sido pediatra do pai, que agora tenho muitos netos clínicos. E ele, vejo na lista de consultas que estava marcada à menina, agora há umas semanas antes de ir de férias, e chega à sala de espera, era a seguinte, chega à sala de espera para ir chamar e não vejo a menina, vejo o pai. E disse, então a menina, não, a consulta hoje é para mim.
para não fazer coisas na sala de espera, não fazer problema. Disse: pronto, então entra. Ele entrou e diz-me assim: olha, a professora, quando eu tinha 14 anos, deu-me o seu telemóvel e o e-mail e disse: precisar de alguma coisa, pode telefonar ou mandar um e-mail. Eu nunca precisei, mas agora tenho 41 e preciso. E pronto, ele tinha uns problemas e queria discutir comigo os problemas que ele tinha, que eu achei extraordinário, porque o pediatra... vínculo emocional, no fundo. Completamente. Que ao fim E pediatra é assim, no fundo, é um médico de família, não é? Porque vêm os pais, vêm os avós, vem a pessoa, resolve os problemas. Há sempre qualquer coisa, não digo que seja problemas médicos, mas problemas até da dinâmica familiar, não é? E que pedem ajuda, e então lá está a Maria de São Machado conseguindo ouvir as pessoas. O que é que fazemos ao nosso SNS? Ui, meu Deus, é mais difícil do que tratar de crianças. Sabe que nós neste momento temos uma situação em que, neste momento já há uns anos, porque repare, quando foi criado o SNS não havia praticamente nenhuma resposta privada, havia uns consultórios e umas clínicazinhas que faziam assim umas coisinhas. Atualmente nós temos praticamente o mesmo número de hospitais e o mesmo número de camas no SNS e nos privados. Por outro lado, há 30 anos atrás a tecnologia que havia estava no SNS. Agora os privados muitas vezes até têm tecnologia mais moderna que o Serviço Nacional de Saúde. Pronto. E portanto, primeira resposta, eu acho que nós temos que ultrapassar ideologias e ter aqui uma complementaridade. Uma lógica de rede. Uma lógica de rede. Não faz sentido o terminar com as PPPs, na minha opinião, e trabalhei 11 anos com o Grupo Mel no Hospital Fernando Fonseca, sem sentir, já tinha muitos anos de trabalho em público, sem sentir o menor constrangimento em tratar crianças, constrangimento financeiro, ou seja, qual for. E nós temos agora o exemplo de Loures e outros exemplos de hospitais que eram PPPs e passaram ao Estado e que não se conseguem reorganizar, porque apesar de tudo, eu digo também de brincadeira que senti como diretora clínica, fui de um privado e de um público, que no privado, quando a administração, a direção clínica faz uma proposta, faz uma regra, toda a gente se esforça por cumprir. No público toda a gente inventa a melhor maneira de não cumprir e dar a volta. Mas é verdade. Isso boicota no fundo qualquer... Porque muitas vezes os profissionais não são envolvidos. Eu acho que têm que ser envolvidos. Bem, mas portanto, e isso vai reverter a TAP e outras coisas, porque é que não se reverte as PPPs? Acho que isto não pode ser uma questão de ideologias. As PPPs acabaram no fundo de uma forma, foi decisão política, sendo que de facto lá está, a organização do sistema, o que as pessoas procuram é uma resposta ao seu problema, não é? Onde é que está o meu médico? Onde é que está o meu médico de família? Como é que eu me encaminho? Qual é o caminho que... Mas ouça uma coisa, o Canadá, que para mim, eu também dou umas aulas de sistemas de saúde e estudo os sistemas de saúde, para mim o sistema mais perfeito. Por exemplo, cirurgias simples, há clínicas que só fazem, suponha, cataratas, há clínicas que só fazem as hérnias inguinais e o Estado paga, e aquela clínica opera 100 doentes com catarata num dia. Especializa-se e só faz aquilo. Produção alta e privada, responde ao problema das pessoas. O Estado paga, repare, o que custa operar no Hospital Santa Maria uma catarata. E o que poderá custar se houver clínicas deste género? Mas na realidade o Estado português faz isso porque o nosso programa SIGIC, quando as pessoas não conseguem resposta no sistema público, há casos em que passa Atualmente já faz um bocadinho, mas continua a haver, do seu ponto de vista ideológico, e eu não sou de direita nem de extrema direita, mas continua a haver, do seu ponto de vista ideológico, esta coisa de os privados, faz-me impressão, não é? E há sempre aqui uma... É uma retórica ou é mesmo uma conversa séria? É um bocadinho retórica, Portanto, esse é um ponto que eu acho importantíssimo. O outro ponto, voltando à questão de o que é que fazemos ao SNS, o outro ponto é realmente os profissionais. Partindo do pressuposto que nós temos mesmo que fazer qualquer coisa. Não, temos mesmo que fazer qualquer coisa. Como sabe, continua a haver imensa gente a sair, imensos profissionais a sair do SNS e a ir para fora, tanto para fora do país como a ir para os privados. Os privados também não são elásticos, qualquer dia estão saturados. Portanto, estamos numa situação completamente diferente do que estávamos aí em 2010, quando eu era alta comissária, e que sabíamos que em 2013 íamos ter uma quebra enorme de médicos, e foi quando fomos buscar médicos fora. Mas estava lá a curva. Exatamente, mas não tínhamos médicos em Portugal, mesmo que pagássemos a peso de ouro. Agora temos.
Não vale a pena ir buscar fora. Temos e bons. Mas pagamos mal. Pagamos mal. Eu fico sempre um bocadinho enervada quando ouço dizer, e vejo nos jornais, que nunca o Serviço Nacional de Saúde teve tanto dinheiro, que estamos ao nível de 2005 ou 2008, portanto que o financiamento está ao nível de 10 anos atrás ou 20 anos atrás e que nunca foi tão alto. Mas quer dizer, a saúde atualmente não é a saúde de 2005. Primeiro, a população continua cada vez mais envelhecida. Com mais doenças? Com mais doenças. E cada doente com mais doenças. Com mais comorbilidades. Em média são 7. 4, tal, mas podem chegar a 7. Em média, o português aí acima dos 75 anos tem 4 doenças e meia. Algum tem as minhas, eu ainda não tenho 75, mas algum tem as minhas que eu não tenho doença nenhuma. Por isso é que uns chegam a 7. E portanto, obviamente que quando aumenta a população de 80 e 90 anos, aumenta a necessidade. Depois, com a queda da mortalidade em todos os grupos etários e por outro lado, com o diagnóstico mais precoce e o medicamento inovador, nomeadamente o medicamento órfão para as doenças raras, e com as novas tecnologias e os novos aparelhos, enfim, para tudo, em todas as áreas, o custo não é o mesmo que em 2005 nem em 2010. Portanto, se eu bem percebo, nós estamos neste momento com uma crise que está assente sobre o nosso próprio sucesso. Exatamente. É isso mesmo, olha, eu gosto dessa frase. Não é? Que é? Exatamente. Nós conseguimos com os progressos que baixarmos a mortalidade em todos os grupos etários e que a população envelhecesse de forma saudável até ter que morrer, porque o meu cunhado António Lobo Antunes uma vez escreveu uma coisa muito engraçada, a dizer que os médicos querem de tal forma controlar as causas de morte que qualquer dia só falta morrer por esquecimento. Que eu acho uma delícia, mas é quase isso, morrem por esquecimento, mas portanto esse é o resultado do Serviço Nacional de Saúde destes anos todos de serviço. Agora, isto tinha que se fazer exatamente ao contrário. Não me interessa para nada dizer vão investir não sei quantos milhões, vão mais não sei quantos milhões, não me interessa para nada. Interessa-me que houvesse uma reestruturação, uma reforma estrutural profundíssima, uma reorganização sob o ponto de vista de gestão, sob todos os pontos de vista, e depois se percebesse que com uma boa gestão qual era o financiamento que precisávamos. Fazer ao contrário. E não confundir financiamento com orçamento. Esta senhora que eu adorava, que morreu ontem, a Teodora Cardoso, explicou uma vez em frente a profissionais de saúde, nunca mais me esqueci, não foi há muitos anos que eu ouvi, que nós estamos subfinanciado e é suborçamentado e que estamos sempre a confundir os profissionais de saúde, financiamento com orçamento. Porque o financiamento, o problema é que o hospital, mesmo que tenha dívidas, acaba sempre por alguém financiar mais para pagar as dívidas. O orçamento é uma coisa diferente. Estamos a fechar. Professora Maria de São Machado, é mais fácil, é igual ou é mais difícil uma mulher liderar? Eu nunca tive problemas e como sabe, até enfim, noutras situações em que também estamos no mesmo grupo e que estamos lá no grupo, no Movimento Life a favor da liderança feminina, tem-se discutido muito isso. Eu sinceramente, e pus-me a pensar, até porque me ligou-me uma jornalista há umas semanas também, porque ia escrever sobre o assunto para eu dar um exemplo de uma situação que me tivesse acontecido, e eu pus-me a pensar, não consigo lembrar-me, isso se me aconteceu, esqueci-me, olha, ainda bem, mas eu acho, o que eu procurei fazer, enfim, vou começar um bocadinho mais atrás. Eu nunca andei atrás de cargos e eu acho que se calhar, atualmente talvez não, mas no meu tempo e em todo o meu percurso, portanto nesta geração que está agora nos 70, eu acho que os homens já andavam um bocadinho atrás de cargos e as mulheres não. Agora se calhar as mulheres já andam um bocadinho. E portanto nós achávamos, enfim, se fôssemos bons profissionais, há uma coisa engraçada que se diz que a mulher fica satisfeita, é um estilo feminino, fica satisfeita com a aprovação no seu emprego, com os seus colegas, na sua instituição. Olha, ela faz muito bem. Exatamente. O homem precisa de uma aprovação mais uma visão mais nacional, mais internacional, precisa de uma visão maior do que a sua instituição.
E portanto, eu nunca procurei, mas procurei fazer sempre o meu trabalho bem. E agora vou-me gabar um bocadinho, mas tenho acho que duas qualidades importantes. Uma, sou criativa, estou sempre a inventar coisas. E a outra, gosto muito de que as pessoas que trabalham comigo estejam satisfeitas. E gosto muito de ter gente jovem à minha volta. E portanto, em todos os locais por onde passei, foram muitos, e vários hospitais, etc., sempre os internos, os estudantes de medicina, e mesmo os jovens especialistas, eu sempre me sentei com eles. Aliás, fazia uma coisa que fiz na Amadora, que fiz na Santa Maria, que era fazer um brainstorm 2 anuais num hotel ao sábado de manhã, como fazem as empresas, com almoço, em que cada um dava as ideias que é que o serviço devia fazer no ano a seguir. Isto não se faz nos hospitais normalmente. Para criar uma energia. Para criar uma energia e uma sinergia também. E portanto, a certa altura as pessoas olhavam para mim como alguém que até tem alguma criatividade e alguma imaginação e que deixa satisfeito os colaboradores. E propunham-me, eu sempre fiquei espantada quando o ministro me telefonavam-me vários a dizer: olha, queremos convidá-la para não sei o quê. Depois diziam uma coisa terrível, que é competente, essa parte eu achava bem, e é mulher e estamos a precisar de mais mulheres. Eu pensava às cotas, não havia necessidade, não é? Porque acho que as mulheres não devem ir para os lugares porque devem ser 3-3 ou 4-4, devem ir porque são competentes. Mas portanto, eu nunca senti propriamente. Mas se calhar, enfim, tenho uma visão diferente de tudo isto. Acho que atualmente as raparigas são mais competitivas e eu acho que vai chegar. Eu acho que, como tudo, há aqui um desequilíbrio tão grande ainda entre a liderança feminina e masculina, entre homens e mulheres, que realmente as raparigas estão a crescer. Eu agora no grupo das doenças raras tive que fazer um grupo core mais pequeno e de repente para mim só tinha mulheres, não tinha homens. Pensei assim, posso fazer isto? Eu tenho que ter aqui homens. Não encontrava pessoas que eu achasse, não, sabem disto e que eu quero trabalhar com elas, só encontrava mulheres. E portanto há de chegar a fase em que temos que fazer ao contrário, inverter um bocadinho e que vai haver um equilíbrio entre homens e mulheres. Ainda não chegamos aí. Professora, obrigado. Muito obrigada, eu.